Se você olhar pelo tripé macroeconômico que você deve estar olhando, que é a parte da balança comercial, do dólar e do déficit público, você vai olhar realmente que você está... Calma. Não, é só para explicar para o povo o que é o tripé macroeconômico. É superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Bom, só isso. Eu acho que o Lula foi muito inteligente em manter esse legado, porque é importante, porque a gente tinha uma estrutura que estava dando certo, e ele criou um tripé macro social, que eu acho que você talvez não esteja enxergando, que é melhorar o salário mínimo, ganhando com o ganho do salário mínimo mais que a inflação. A outro ponto, aí você tem, dentro dessa pauta da primeira, já tem o salário mínimo, aumentando também o Bolsa Família, que ele não tirou, ele ampliou, tá? Você está colocando mais dinheiro na base econômica. O segundo ponto, que é o BNDES, ele fortaleceu e trouxe o PAC para se tornar o governo, a máquina propulsora do crescimento econômico. Isso é super importante. E o terceiro, que eu acho que você talvez não esteja enxergando, que é a parte educacional, que ele fez o quê? Ele melhorou o FIES, fez o SISU, ele fez a ampliação do Enem para uma coisa muito maior, que a gente está praticamente olhando para trás, você vê que não tinha nada sendo feito. Eu acho assim, nesse aspecto, ele criou uma economia muito mais robusta, que a gente não estava vendo antes, e isso trouxe para nós uma calma no mercado econômico, que a gente percebeu que o próprio dólar, as coisas ficaram mais tranquilas. Se você perguntar para você, quanto era o salário mínimo em 2000, você lembra quanto era? Vamos lá, Sidão. Quero saber quanto era o salário mínimo. Eu quero saber de você. Quanto era o salário mínimo? Sidão, eu vou concordar com você. A política de valorização... Não, eu quero só terminar o meu ponto de raciocínio. Não, mas veja. A política de valorização do salário mínimo feita pelo governo petista foi muito importante. Inclusive, foi isso que deu... Eu preciso que você me fale quanto era o salário mínimo. A popularidade. Veja, eu vou te falar. Em que ano? Em 2003. Quanto era o salário mínimo? Em 2003, eu não vou lembrar o valor exato. Eu vou te passar. Era R$200. Sabe em dólar quanto custava? Certo. $68. Mas, Sidão, calma, não terminei. Mas você está falando já 2 minutos e meio. Vamos lá, Sidão, vamos lá. Eu preciso terminar o raciocínio. Você está cortando meu raciocínio. Não estou cortando seu raciocínio. Eu vou deixar você falar. Não estou cortando seu raciocínio. Quando eu começar a falar, eles vão levantar a bandeira vermelha e você vai sair. Tá, você continua, então. Mas eu vou terminar. Tudo bem. Veja o que eu estou dizendo a você. A política de valorização do salário mínimo do governo Lula foi muito importante. Inclusive, é isso que explica a própria reeleição dele em 2006 que é positivo, e a popularidade em 2010. Dito isto, Sidão, o Brasil, a maioria dos empregos formais gerados no período petista foram empregos de baixa complexidade que pagavam, no máximo, 2 salários mínimos, inclusive vários empregos terceirizados. Quando Lula assumiu o governo, o Brasil tinha 1 milhão de trabalhadores terceirizados. Quando o Dilma é derrubada pelo golpe, eram 2 milhões de trabalhadores terceirizados. 12 milhões. Mas tem uma resposta, veja, Jones, você está olhando dentro de um lado... Não, Sidão, calma. Sidão, o que eu estou querendo argumentar... Se você olhar para um país que está com um analfabetismo de 13%... Perfeito, mas continua tendo analfabetismo. Não, mas melhorou muito, né? Mas continua tendo analfabetismo. Agora, vamos lá. Analfabetismo funcional. Mas vamos lá, voltar para o tripé macroeconômico. Por que a geração de emprego... macro social que você quer Eu vou explicar isso. Okay. Eu vou explicar isso. Por que, por exemplo, mesmo com uma política muito importante de valorização do salário mínimo, o Brasil gerou seguidamente empregos precários que pagam baixos salários? Porque o governo FHC, ao estabelecer o tripé macroeconômico, ele dá início a uma economia rentista no Brasil, em que faz com que o principal gasto corrente da União, o principal gasto público, seja com juros e serviços da dívida pública, ao ponto de que ano passado foram pagos um trilhão de juros da dívida pública. Não, Jones, o erro é você não olhar para o governo. Você está olhando o governo agora. Vamos conversar com o governo. 2003, espera. Tá. Quanto o salário mínimo comprava de cesta básica em 2003? Então, me fala agora. Sidão, veja. 68% da cesta básica. Sidão, eu acho esse argumento... continuar? Não, veja. Que eu acho que você porque você está fugindo do debate sobre o legado econômico do FHC. Inclusive, se você for por esse caminho, eu posso fazer o debate com você que ano passado o governo Lula apresentou no Congresso Nacional e aprovou um projeto de lei que limita o crescimento do salário mínimo a, no máximo, 2,5% ao ano. Então, o próprio governo Lula atacou o legado do governo Lula passado de valorização do salário mínimo. Mas eu não quero debater aqui o governo Lula. Eu quero debater aqui o legado maldito de FHC para o Brasil. Tudo bem, e você falou que o governo Lula... Para você acabar com o legado demoníaco do Fernando Henrique, a gente precisa dar para ele o quê? Condições para que ele possa sair de forma estrutural. Primeira coisa, quanto custava a cesta básica? Pagava nenhuma cesta básica. Hoje, quanto o salário mínimo, Jones, compra em cesta básica? Mas, Sidão... Em Pernambuco, me responde agora. Você foi votado. Você foi votado. Ok. Vamos voltar.
Mas tem que falar de FHC. E você disse que o Lula fez certo em manter o tripé macroeconômico, viu? É por isso que o Brasil está nesse buraco. Não está nesse buraco. Paulo, vamos... E o seu? O meu é Jones, Paulo. Mas vamos falar do legado econômico do FHC. Durante o governo do FHC, a média da taxa de juros da taxa Selic foi 22% ao ano, uma das maiores taxas de juros do mundo. O governo do FHC consolida o Estado brasileiro como um gerador de riqueza para uma elite rentista que está em todos os setores da classe dominante e faz com que, de maneira seguida e sequencial, seja o maior gasto corrente da União, com os economistas burgueses mentindo, dizendo que tem que aumentar sistematicamente a taxa de juros para controlar a inflação, quando, na verdade, a inflação brasileira é fundamentalmente uma inflação derivada da desnacionalização da economia, porque a FHC fez uma abertura comercial. Vamos lá. Vamos lá. Você estava falando demais. Eu vou te chamar de candidato Jones já, pode ser? Não, é pré-candidato que o TSE dá problema. Não, candidato ao debate. Candidato ao debate, pô. Senão não vai dar problema. Não vai defender a FHC, não, Candidato ao né? debate. Bom, primeiro que você começa colocando ali que, olha, é uma continuidade, né? Uma continuidade. Não, eu falei que foi mantido o legado econômico. Não falei que era mantido. Foi mantido ou não foi? O que é leviano, inocente e irresponsável em muitos aspectos. Por que é leviano? Vamos lá, por que é leviano? Vamos com calma, vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos lá. Campanha, por que o José Serra perde? Porque existe uma promessa ali do governo Lula romper com esses aspectos econômicos. Existe um compromisso do presidente Lula de romper com esses aspectos econômicos do legado do FHC. Mas rompeu? E aí, calma aí, estou falando de campanha. Agora não, vamos... a promessa de Estou campanha. falando de campanha, Perfeito, amigão. vamos lá. Estou falando de campanha. Vamos lá. E aí depois entra o governo Lula, né? Então, aí muitos vão falar, o 2003. sucesso do governo Lula vem do boom das commodities. E aí, né, eu nem trabalho com essa visão. Não, vamos lá. A maioria, muita gente fala, o sucesso é por causa do boom das commodities. Aconteceu o boom das commodities, de fato aconteceu. E aí você pega o recurso que o boom das commodities teve e joga na mão de um cara do tipo Itamar Franco ou, por exemplo, do Collor e vê qual que é o destino. Perfeito. O governo Lula consegue reverberar isso para a população. Mas tu disse que era leviano, eu falar que houve uma continuidade do legado econômico do FHC. Por que é leviano? Porque você coloca esse mesmo recurso na mão do FHC e vê o que acontece. Isso não é. Mas eu não gosto de ficar igual você, de falar coisas do imaginário e tal, o que poderia ser. Eu gosto de falar o que é. Eu gosto de trazer o debate para a realidade e para a materialização. Mas por que é leviano? Vamos lá, Porque assim, o tripé macroeconômico foi mantido. A abertura comercial foi mantida. As privatizações foram mantidas. FHC, arroxo salarial, lembra disso? Então, lembro. Lembra que aconteceu? Certo. Lula tem um aumento, com o Lula teve um aumento do salário mínimo. Isso. Teve aumento do salário mínimo. Mas veja. E isso é bem diferente, não é você não mantém o legado. Tudo bem, mas isso... Eu posso falar com você na macroeconomia e na microeconomia. Perfeito. E vamos explorar isso com tranquilidade. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, a Vale, já que tu falou em promessa de campanha, a Vale foi privatizada em 1997. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que iria reestatizar a Vale. Ao assumir o governo, ele arquivou essa promessa de campanha. Em 2007, teve um plebiscito tocado pelos movimentos... Vamos falar de distribuição de renda? Rapidão. Deixa eu só terminar o raciocínio da Vale. Em 2007, teve um plebiscito para reestatizar a Vale. Peraí, não, meu camarada. A gente pode falar de qualquer empresa. Em 2007, teve um plebiscito. Vamos falar de distribuição de terra? Peraí. Vamos falar quantas vezes o INCRA... Mas veja, o governo Lula desapropriou menos terra para a reforma agrária. Vamos jogar para o plano internacional, aí você vai ficar com medo. Mas teve vamos jogar menos desapropriação de terra. Quantos mercados o Lula abriu e quantos mercados novos teve menos desapropriação de terra. Vamos falar de desapropriação de terra. Teve menos desapropriação de terra no governo Lula que no governo FHC, Collor e Sarney. Calma, foi votado. Teve menos desapropriação de terras. 11